Olá pessoal, a gente vai começar a fazer aplicações da teoria que a gente estudou. Basicamente a gente quer utilizar alguns softwares para realizar testes de hipóteses. Primeiramente a gente vai utilizar um software que ele é bem simples, que é o SPSS. Eu baixei uma versão gratuita de avaliação durante 15 dias do site da IBM. E a gente vai trabalhar com ela, com essa versão, para fazer alguns exemplos aplicados da teoria que a gente viu, tá certo? Primeiramente eu vou abrir uma base de dados. Essa base de dados, ela está relacionada ao estresse no ambiente de trabalho, o estresse emocional, aquele estresse que impede que a pessoa realize o seu trabalho da melhor forma possível, tá certo? Então, essa base de dados está relacionada com a síndrome de Burnout ou então burnout. Né? Tem, o pessoal costuma usar muito essas duas alterações, essas duas coisas. Então, essa base de dados aqui, e eu vou abrir ela. Tá? Ela abriu e eu vou trazer ela aqui para que a gente vai trabalhar. Quando a gente chama o SPSS, ele abre uma planilha dessa de dados, tá certo? Aí a gente tem as variáveis aqui. Eu tenho, esse exemplo foi retirado de um livro do Maruco, de análise multivariada de dados. Ele tinha 300 observações, mas 4 foram excluídas. Aí sobraram 296 observações. O que os meus dados têm? Eu vou clicar em visualização de variável. Aí os meus dados têm um questionário que foi aplicado para um grupo de estudantes. Observe. A resposta, a primeira questão é: meus estudos me deixam emocionalmente exausto. Sinto-me acabado ao final de um dia na universidade e assim por diante. São os itens do questionário da síndrome de Burnout. E além disso, foi coletado informações sobre o gênero do estudante, a idade e o turno, tá certo? Aí tem aqui o questionário, a última. Durante a aula, sinto que consigo acompanhar a matéria de forma eficaz. É a última questão, tá certo? Para cada questão dessa, as respostas são: ó, 0, nunca; 1, quase nunca; 2, algumas vezes; 3, ocorre regularmente; 4, bastantes vezes; 5, quase sempre; e 6, sempre. Tá? Então eu estou com um questionário aqui que basicamente essa variável é uma variável ordinal. Ela está no nível de mensuração ordinal. E esses rótulos foram colocados aqui. Tá? Se eu quisesse, eu poderia alterar. Ó. Esse sempre eu poderia mudar aqui e escrever constantemente, por exemplo. Aí eu alterava. Tá? Esses rótulos eu posso botar aqui, os rótulos da variável, do mesmo jeito que eu posso botar numa variável de gênero. Ó. Aqui eu tenho 1 feminino e 2 masculino. Eu poderia chegar aqui e botar mulher e alterar, por exemplo, mulher. Aí eu clico aqui em alterar
e 2 masculino, eu colocar homem, tá? Por que eu estou fazendo isso? Somente para mostrar um exemplo que a gente pode botar o rótulo das variáveis ali. Mas só vai ser salvo se eu botar OK. Mas eu não vou mudar, não vou mudar isso, então eu vou cancelar e deixar do jeito que estava antes. Tá certo? Então eu tenho algumas variáveis aqui, ó. Os 15 itens do questionário da síndrome de Burnout estão no mesmo nível ordinal. O gênero é nominal, tá certo? A idade é escalar, intervalar. E o turno de estudo é nominal. Tá? Então, esses são os meus dados que eu tenho. A gente poderia fazer uma transformação, por exemplo. A gente poderia categorizar a variável idade. Como que a gente faria? Primeiramente, eu iria chegar e analisar, por exemplo, o que está ocorrendo com a variável idade. Eu pedi as frequências da variável idade. Só um minuto aqui. Deixa eu ver. Deixa eu puxar isso aqui para. Tá? A saída do questionário fica aqui. Ó. Pronto, eu vou pegar a idade. Ok? Aí, para a variável idade, eu vou pedir, por exemplo, algumas estatísticas. Só um minuto. É porque abriu na tela do outro. Para variável idade, eu pedi algumas estatísticas, por exemplo, mediana da idade, o menor valor, o maior valor, o desvio padrão, tá certo? Eu acho que somente isso é suficiente para a gente. Aí eu vou continuar. Eu vou pedir um gráfico também para a gente ter uma ideia. Aí no caso eu vou pedir o histograma. E a gente pode pedir, mostrar a curva normal no histograma. Continuar. E do jeito que está, eu posso dar um OK. Tá? Então, eu estou só pedindo para ver como é que está o comportamento dessa variável idade graficamente e através de algumas medidas estatísticas. Eu dou um OK. Aí aqui está a saída. Aí ele diz, ó, eu tenho 296 observações. OK. A média é 22,64, a mediana 21. Tá? E o desvio padrão 4,99, o menor valor 18, o maior 55. Então eu tenho uma variabilidade grande aqui, ó. Aí a gente olha na tabela da idade, aí eu tenho alunos com 18, ó. 5% dos alunos tem 18 anos. 22% tem 19. E assim por diante. A maioria das frequências estão aqui, ó. Entre 18 e 22%. Aí eu tenho acumulado quanto? Entre 18 e 22 anos. 65%. Até 26 anos eu tenho 86%. Então a grande maioria, tudo me indica que esses meus dados eles são assimétricos. Tá? E as idades maiores, as maiores idades têm frequências baixas aqui, ó. Que eu tô vendo aqui as frequências baixas aqui. Quando a gente faz o histograma, a gente observa, ó, o histograma é fortemente assimétrico
com estudantes mais jovens e poucos com uma frequência maior. Tá certo. Deixa eu pedir mais uma estatística aqui descritiva para a idade ainda. Ok. Porque assim, eu só pedi para a gente aparecer melhor o histograma. Olha aqui o histograma. A grande maioria aqui está com idade baixa e poucos têm maior idade. Certo? Bom. Então, eu vou querer categorizar essa variável, né? Então, já que eu quero categorizar, eu vou chamar os meus dados aqui e eu vou fazer uma transformação. Tá? Eu vou fazer uma transformação e eu vou recodificar a minha variável em variáveis diferentes. Aí quem é a minha variável? Ela é a idade. Eu vou selecionar aqui e eu vou dar um nome idade categoria. Vou botar um underline aqui, categorizada. Ok. Aí eu poderia botar um rótulo, mas eu nem vou botar. Ok. Eu vou clicar alterar. Aí eu digo idade vai passar a ser idade categorizada. Aí ele pergunta valores antigos e novos. Tá? Aí eu vou botar aqui amplitude. Vamos botar assim, até eu vi, era de 18 até 22 anos, vou botar assim, até 22, tá? De 18 até 22, eu vou dizer que é a idade mais baixa. Aí eu vou botar o valor 1, incluir, tá certo? Aí o próximo, de 23 até 26. Eu estou fazendo de 4 em 4, tá? Aí eu vou botar 2. Aí eu vou incluir, tá? 22 e 4, 26. Aí aqui eu vou botar 27 até 30. Aí vai ser a minha terceira classe, incluir, tá? E de 31 até 34. Aí vai ser a minha quarta classe, incluir. Aí eu vou botar aqui intervalo do valor até o mais alto. Aí eu vou botar de 35 até o mais alto. Aí vai ser 5. Incluir 35 até o mais alto, 5. Tá? Então eu agrupei os meus dados em 5 classes e eu vou criar essa nova variável. Tá? Vou dar um continuar e um ok. Aí, então eu estou categorizando. Mas observa, eu estou categorizando em variáveis diferentes. Porque se eu fizesse na mesma variável, eu ia perder a informação que eu tinha da idade. Aí eu não iria poder voltar para uma anterior. Quando eu categorizo, eu perco a informação que eu tinha antes. Aí eu categorizei. Agora eu posso pedir uma tabela de frequência
para a idade categorizada, ó. Ela está aqui agora, ó, idade categorizada. Aí eu vou dar um OK. Aí ele mostrou a tabela, ó. Até 22 anos, 65%. Tá? De 22 até 26, 20%. 6,4, 4,1, 3,7. Tá? Aí a gente pode botar essas categorias escritas no software, né? Criar o rótulo aqui, ó. Por exemplo, a gente pode criar os valores aqui, ó. O valor 1. Aí a gente pode dizer 18 até 22 anos. Espera aí, cancelar. Aí eu vou incluir. Esse é o valor 1. O valor 2. Eu vou botar de 23 até 26 anos. Incluir. 3. Aí eu vou botar 27 a 30 anos. Incluir. 4. É importante a gente deixar a informação da variável documentada para a gente depois não esquecer como é que a gente fez a análise, né? Aí 4 eu vou botar de 31 a 34 anos. Incluir. Aí agora a última categoria 5 foi maior que 34 anos. Maior que 34 anos, aí seria 35 e acima. OK, pronto. Aí eu posso botar o nome aqui, ó. Idade categorizada. OK. Aí eu vou pedir novamente a distribuição de frequência. Vou dar um OK, ó, e apareceu o nome do rótulo e aqui as classes que eu montei, tá? E tem aqui o histograma também, que ele é similar, ó. É parecido o histograma dele. Vou pedir de novo para baixar mais aqui. O histograma dele, ó, é parecido com a figura que eu tinha anteriormente. Tá subindo e descendo. Porque quando a gente não estava com ele categorizado, olha como era. Era assim, tá? Aí é só uma abordagem diferente que a gente pode fazer para os dados, não é? Essa variável idade é a única que a gente tá com ela no formato que a gente chama de escalar, tá? A idade é a única que a gente diz que está no formato. Só um minuto aqui. Deixa eu puxar para cá. É a única que está no formato escalar, ó. Tá vendo? Aqui é a minha variável idade. E a gente poderia começar avaliando se essa minha variável idade, se ela poderia ser considerada seguindo a distribuição de probabilidade normal, que é simétrica, tá? A gente pediu o gráfico
da idade, a gente já viu que o gráfico é assimétrico. A gente pode vir aqui analisar, tá? Aí tem aqui gráficos QQ-plot. É um tipo de teste de hipótese para verificar a normalidade, tá? Aí a gente pode escolher aqui a variável idade, selecionar ela, idade, eu vou verificar se ela segue uma distribuição normal, tá certo? Então, eu vou dar um OK aqui. Tem algumas alternativas aqui, mas ele está testando ó, se a minha variável idade segue uma distribuição normal. Aí aqui está o resultado. Ó, quando eu peço esse teste QQ-plot, ele faz um gráfico. E o gráfico, quanto mais os dados estiverem em cima de uma linha reta, mais próximo da normalidade eles estão. E se eles fogem de uma linha reta, então eles não estão próximos da normalidade, tá? Mas a gente pode realizar um teste efetivo e obter o p-valor e tomar a conclusão para essa variável, tá? Vamos vir aqui. Um momento. Uma amostra normal, variável de teste idade, tá? E vamos ver. Não, não é isso aqui. Não é isso que eu quero. Então a gente vem aqui em analisar, estatística descritiva, explorar, e a gente pode selecionar a minha variável idade, tá? E aí ele tem aqui as estatísticas que a gente pode pedir, as opções, e aqui nos gráficos, a gente tem aqui, ó, gráficos de normalidade com testes. É isso que eu quero. Eu não vou querer esse gráfico de ramos e folhas, não. Quero só o gráfico de normalidade com teste. Aí eu dou um continuar, tá? Um OK. Aí ele mostra as estatísticas descritivas aqui da minha variável, média, intervalo de confiança, mediana. E ele faz dois testes de normalidade. Um é o Kolmogorov-Smirnov e outro é o Shapiro-Wilk. Nesse teste de normalidade, eles dão aqui, ó, significância, é o p-valor. Aqui e aqui. Todos os dois p-valores é zero. Aí eu tenho que pensar o seguinte. O que significa esses p-valores para mim? Tá. Ó, aqui está o gráfico que eu pedi anteriormente, mas eu não tinha selecionado para sair o teste. Mas aqui está o gráfico QQ-plot, né? A fuga daqui da reta, como eu falei. Se ele fugiu da reta, é normal a gente considerar que os dados não são normais.
Aí eu tenho aqui o p-valor zero nesse primeiro teste de Kolmogorov-Smirnov e tenho zero também o p-valor do teste Shapiro-Wilk. Aí eu preciso saber o quê? Quando eu realizo um teste desse. Quem são as minhas hipóteses H0 e H1? A minha hipótese nula é que os dados provêm de uma amostra de uma população normal. Ou seja, os dados são normais. Essa é a hipótese nula. E a hipótese alternativa é que os dados não são normais. Eu quero, para mim, o interessante é eu aceitar a normalidade. Então eu quero aceitar H0. Mas olha o p-valor. Quanto é que deu? Deu zero. Então a regra que a gente segue é rejeitar a hipótese nula ao nível alfa igual a 0,05, 5%, se alfa for maior do que o p-valor. 0,05 é maior do que esse p-valor. Então rejeitei H0. A minha conclusão é que os dados não são normais. Tá? A minha conclusão é essa. Mas, como a gente está supondo, tá? A gente está supondo que a minha amostra tem um tamanho grande e a gente tá supondo que essa variável é contínua, a minha amostra tem um tamanho de 296 observações e a média aqui 22,64 da estatística descritiva. Tá? Aí a gente poderia testar, por exemplo, uma hipótese. Eu poderia supor, por exemplo, que a idade média para essa população de estudantes é de 25 anos. É uma suposição. Aí eu poderia testar. Tá? Aí para realizar esse teste, como é que eu faria? Eu vim aqui em analisar. Tá? Aí tem aqui comparar médias. Aí eu estou com amostras independentes. Tá? As minhas observações são independentes. É o teste T de uma amostra. Tá? Aí eu coloco aqui a minha variável, idade, e o valor que eu vou testar. Eu estou testando se a idade, se o valor, a idade média de 25 é um valor plausível para a minha população. Tá? Aí ele está testando nesse nível de confiança, 95%. Então, quem é o meu erro tipo 1 é 0,05. Eu estou testando ao nível de 5%. Continuar, dá um OK. Tá? Aí ele, ó, ele diz quem é a média, quem é o erro padrão, tá? E para o teste de uma amostra, ele diz o p-valor zero. O p-valor para o teste bilateral, tá? E para esse teste bilateral, a gente está considerando que a idade média é 25. Então a hipótese foi aceita. Ok? Nesse nível de significância de 5%, realizando o teste bilateral, o p-valor é zero. Como o alfa igual a 0,05 é maior do que o p-valor, aí ele diz, ó, a idade média de 25 anos é um valor plausível, tá? Para essa minha amostra. Tá? Se bem que quando a gente foi observar a idade média da minha amostra, era quase 23 anos de idade. Né? Mas aqui o p-valor deu zero. Certo? Então a gente rejeitou, a gente aceitou, a gente rejeitou
Opa, desculpa, gente. Eu acho que eu me compliquei. Eu estou testando que a média é 25. Esse é o valor de teste que eu estou testando aqui. E o p-valor foi zero no teste bilateral. Ou é 25 ou é diferente de 25. E eu rejeito a hipótese nula se o alfa for maior do que o p-valor. E no caso eu rejeitei a hipótese nula aqui. Então eu digo que a idade de 25 anos não é um valor plausível. Ok? Bom, aí agora, continuando, eu só estou mostrando como é que a gente faz esses testes. Então esse teste aqui é um teste que ele está considerando que a minha variável é contínua, tá certo? Que a minha eu testei normalidade, deu que os dados não eram normais, mas como a minha amostra é muito grande, eu estou apelando para o teorema central do limite e estou realizando mesmo assim um teste T de student para uma população aqui, tá? Aí eu poderia também realizar esse teste para duas populações, tá? Então vamos ver como é que seria esse teste. Ó. Comparar médias, teste T de amostras independentes. Porque eu vou ter duas populações. No meu caso, no meu, no meu caso, deixa eu trazer para cá, tá? A minha variável ainda vai ser idade, tá? Mas eu vou definir que eu tenho duas populações. Por exemplo, eu vou comparar a idade dos homens com a idade das mulheres. É a idade segundo o gênero. Então, eu tenho duas populações. A população de estudantes do sexo masculino e a população de estudantes do sexo feminino. E eu vou definir os grupos, tá? Vou definir os grupos. Eu tenho o grupo um e o grupo 2. Ele já pegou essa informação da planilha que eu tinha. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá. Da planilha que eu tinha, ele já pegou essa informação. Continuar, tá? E eu vou dar um OK, realizar esse teste. Eu estou comparando se os homens e as mulheres têm a mesma idade média. Eu vou dar um OK aqui. Aí ele diz, ó, na minha população, a grande maioria é do sexo feminino e apenas 47 são do sexo masculino. Tá? A média da minha amostra, 22,33 para as mulheres, 24,26 para os homens. No entanto, a gente observa que o desvio padrão das mulheres, a idade das mulheres está mais concentrada. A idade dos homens está variando mais. Tá? Aí a gente vai realizar esse teste de hipótese. Deixa eu trazer isso para cá. A gente vai. Deixa eu diminuir aqui para facilitar. Tá, então, veja, quando a gente tem duas amostras, tem duas populações dessa que a gente está testando, é de interesse verificar se as variâncias das populações são iguais. Tá? Ou seja, a variância da população masculina e feminina são iguais ou não são iguais.
Tá? Aí ele testou aqui e deu um p-valor 0,02. Tá? Ao nível de 5%, a gente está rejeitando essa hipótese de que as variâncias são iguais. Tá? Então a gente vai considerar que as variâncias são distintas. Quando as variâncias são distintas, aí a gente deve seguir essa linha aqui de baixo para comparar as duas populações. Tá? Então, comparando as duas populações aqui nessa linha, a gente olha o p-valor, ok? E o p-valor deu 0,04. Ao nível de 5%, eu estou rejeitando a hipótese nula no teste bilateral, ou seja, a idade dos homens e das mulheres não são iguais, porque a minha hipótese nula é que a média da idade dos homens é igual à média da idade das mulheres, versus a hipótese alternativa de que as médias são diferentes. Então, para esse p-valor aqui, ó, se eu considerar variâncias desiguais, ou até para aqui, considerando variâncias iguais, nas duas situações, eu rejeito a hipótese nula de igualdade de médias entre homens e mulheres. Então, a minha conclusão aqui é que há diferença entre a idade média dos homens e das mulheres. Diferença significativa. Tá? Esse é o teste T para igualdade de médias. Além disso, ele monta um intervalo de confiança aqui para a diferença entre as idades médias. E a gente observa nesse intervalo de confiança que o valor zero não faz parte desse intervalo. E quando o zero não faz parte desse intervalo, significa que a média dos homens menos a média das mulheres é diferente de zero. Tá? Então, a média dos homens é diferente da média das mulheres nesse teste aqui. Tá? Observe que até agora a gente está tratando como se a minha variável, tá, ela é contínua. Ok? Vamos continuar. Aí vamos supor que a gente tenha mais do que duas populações. Por exemplo, vamos verificar uma ANOVA, tá? Da minha idade também, mas agora não vai ser segundo o sexo, vai ser segundo o turno. Tá? Então, eu estou querendo comparar se a idade média dos homens que estudam pela manhã é diferente da idade média dos homens a idade média dos estudantes que estudam pela manhã, tarde e noite, se são diferentes ou se são iguais. Tá? Aí eu vou dar um OK aqui e ele vai fazer esse teste de análise de variância, ANOVA. Tá? Aí nesse teste, ele calcula a minha estatística do teste, aqui está o p-valor, tá? E a minha estatística do teste, ela diz o seguinte: a minha hipótese nula é que as médias das três populações são iguais. Mas, quando eu realizo o teste, ele mostra que o p-valor é zero. E eu rejeito a hipótese nula de que as médias dos turnos manhã, tarde e noite são iguais. Então, existe diferença entre os turnos, tá? Entre a idade média segundo os turnos. Aí a gente poderia pedir, por exemplo, uma estatística descritiva
da idade segundo o turno, tá? E a gente pedir só a estatística mesmo, para a gente ter uma ideia. Vamos dar um OK aqui. Aí, olha, a idade média para amanhã, 20,79. A idade média para tarde, 22,39. E a idade média para noite, 26,64. Ok? Então, a gente observa aqui nessa amostra que, que a idade média dos alunos da noite é maior do que para tarde e para amanhã. Bom, quando a gente diz que existe diferença para pelo menos uma das populações entre as médias, como é nesse caso, a gente rejeitou a hipótese nula de igualdade de médias, e então a gente está aceitando a hipótese de que pelo menos uma das médias difere das demais. Então, nesse caso, a gente vai verificar qual é a média que está diferindo. Aí a gente pode fazer testes 2 a 2, manhã com tarde, manhã com noite, tarde com noite, tá? Para verificar. Tá? Isso é o que se chama testes a posteriori. Tá? E você pode realizar esses testes considerando que as variâncias são iguais, por exemplo. E eu tenho diversas alternativas aqui para variâncias iguais e para variâncias desiguais, tá certo? A gente poderia escolher um desses testes. A maioria dos testes eles funcionam bem para os dados, mas às vezes um tem uma característica diferente da outra. Mas a gente, vamos pedir um aqui para variâncias iguais e outro para variâncias desiguais. Tá? Então, vamos continuar. Continuar, eu pedi os testes a posteriori e eu vou dar um OK. Eu tive um problema aqui, deixa eu ver o que foi. Na análise de variância, a nova de um fator. Idade segundo turno, nos testes posteriores. Vamos pedir esse teste no nível 5%. Vamos pedir primeiro variâncias iguais, ver o que ocorreu. Tá? Vamos ver se faz agora. Agora fez. Ó. Comparações múltiplas. Tá? Ele fez a mesma nova que saiu o resultado antes. Aí ele dá um outro teste complementar a esse da nova. E deixa eu pedir de novo aqui. E aqui as comparações da manhã com tarde. Aí tem um p-valor. Da manhã com noite, aí tem um p-valor. Tá? Ó, manhã e tarde ele está dizendo que são iguais. Mas manhã com noite ele rejeita a hipótese nula de que são iguais. Tá? E à noite ele diz, a noite é desigual da manhã, olha o p-valor, ele rejeita igual a zero, e a noite é desigual da tarde. Então, basicamente, ele está dizendo, ó, a gente aceita que o turno de manhã e tarde tem a mesma idade média, mas é o turno da noite que causa diferença, tem uma idade maior do que as outras. Tá? Então, esse teste de análise de variância serviu
para verificar isso nesse problema simples aqui que a gente está dando como exemplo. Tá? Eu vou abrir aqui o. Só um momento. Vamos ver aqui. Tá. Deixa eu abrir aqui a nossa aula que a gente tinha dado na aula passada. E a gente chegou. Deixa eu botar para cá para a gente andar mais rápido. A gente chegou nessa tabela aqui, né? Estão vendo aí a tabela? Deixa eu abrir ela aqui. Pronto. Então, ó, a gente viu esse teste. Só um minutinho. A gente viu esse teste T para uma população nesse nível de mensuração intervalar. A gente viu o teste T para duas amostras independentes aqui, tá? E a gente viu também o teste de análise de variância. A gente viu também esse teste de análise de variância para 3 populações. Todos eles considerando independência. Ok? Foi o que a gente viu até o momento. Aí depois, em sequência, a gente vai dar uma olhada aqui nesses testes no nível nominal e no nível ordinal. Observa que a gente trabalhou também, eu apresentei, quando eu fiz o teste de normalidade, eu apresentei o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da minha variável idade. A gente fez esse teste. Então a gente fez esse e esse aqui. Teste T para 1 e 2 populações e análise de variância. Então a gente vai dar sequência em seguida mostrando. A gente poderia fazer esses testes pareados também aqui para 2 populações e para cá populações. Mas eu pretendo dar sequência agora nos testes não paramétricos aqui, nesses testes, os principais, né? Para uma população como Kolmogorov-Smirnov, que é o teste de normalidade, a gente já viu. Para 2 populações, Mann-Whitney, que é o principal, para amostras pareadas, Wilcoxon, para K populações, a análise de variância, Kruskal-Wallis, e o teste de Friedman, para K populações emparelhadas. Tá? Então a gente vai dar sequência usando esse mesmo banco de dados que a gente está trabalhando até o momento, que eu tenho várias variáveis que estão nesse nível ordinal. Tá? Então essa vai ser a minha sequência.
Eu vou testar para duas amostras, o teste de Mann-Whitney e depois o de Wilcoxon e quando eu tenho amostras pareadas, tá? Amostras pareadas é, como se diz, o indivíduo que eu perguntei no que eu fiz uma pergunta no tempo um é o mesmo que eu fiz a outra pergunta no tempo 2. Tá? Então as amostras, é o mesmo indivíduo, então as amostras estão relacionadas. Ok? Bom, só para concluir a parte dos testes paramétricos, vamos ver como é que a gente poderia analisar quando eu estou com amostras relacionadas. Ou seja, o indivíduo que foi entrevistado para a primeira população é o mesmo indivíduo que foi entrevistado para a segunda população. E a gente quer ver se tem diferença entre eles. Então, quando a gente está com amostras emparelhadas, a gente vem aqui analisar. Até agora a gente está aqui, ó, comparar médias, teste T de amostras pareadas. A gente clica. Aí vamos observar, por exemplo, meus estudos me deixam emocionalmente exaustos. Esse, deixa eu tirar isso aqui. Meus estudos me deixam emocionalmente exausto. Eu vou comparar essa variável, ver se existe diferença com, com essa outra variável aqui. Ó. Consigo resolver de forma eficaz os problemas que resultam de meus estudos. Tá? Então, observa, quem respondeu essa aqui é o mesmo que respondeu essa daqui. Tá? Eu estou avaliando essas variáveis nesse tempo e nesse tempo aqui, vamos supor. Aí, o que é que eu estou querendo considerar? Tá? Eu estou querendo considerar, por exemplo, que os alunos que ficam muito cansados, será que eles conseguem resolver os problemas de forma eficaz? Tá? Eu quero ver se essas variáveis são iguais ou se são diferentes. Tá? Então, para isso, eu vou comparar as relações entre elas. As minhas amostras são pareadas aqui. Ok? Aí eu vou dar um ok aqui. E aqui está o resultado. Para o primeiro par, eu tive média 2,76. Tá? 2,76. E para o segundo par, a média foi 3,80. Isso aqui é a média global para as 296 observações. Tá? Ou seja, em geral, em média geral aqui, 2,76 significa que, em média geral, alguns se sentem exaustos e aqui está mais próximo de 3 e aqui mais próximo de 4. Consigo resolver de forma eficaz os problemas que resultam dos meus estudos. Vamos ver o que é que significa estar mais próximo de 3 e o que é que significa estar mais próximo de 4. Só um minuto. Ó, visualização da variável. Ó, mais próximo de 3 significa
entre 2 e 3, né? Algumas vezes e regularmente. E aqui, mais próximo de 4 significa bastante, tá? Então, quem está mais próximo de 4, bastante, eles conseguem resolver bem os problemas que decorrem do estudo. E algumas vezes ou regularmente eles se sentem emocionalmente exaustos. Tá? Mas o que eu quero ver, por exemplo, é esse indivíduo, primeiro, ó, ele disse 3. E para variável, para a décima variável, ele disse 3 também. Ó. Então ele está no mesmo nível. Ele se sente algumas vezes cansado e algumas vezes ele consegue resolver de forma eficaz. Tá? Mas esse aqui, ó, ele raramente fica cansado, o indivíduo 4. E o que acontece? 5. Ele não fica, raramente ele fica cansado. E sempre ele consegue resolver de forma eficaz. Tá? Então, para esses primeiros aqui, eu não tive diferença, mas para o quarto, ó, eu tive uma diferença grande. Tá? Mas é o mesmo indivíduo, esse mesmo que respondeu aqui é o mesmo que respondeu aqui. Por isso que a amostra pareada está relacionado, porque é o mesmo indivíduo que respondeu. Ok? Aí vamos ver o resultado do teste. O resultado do teste. Aqui está a média, as estatísticas descritivas, né? E o resultado do teste está aqui. O p-valor é 0. Ou seja, ele rejeitou a hipótese de que o nível médio da variável 1 é igual ao nível médio da variável 10, quando as amostras são pareadas. Ele rejeitou. Ou seja, existe diferença. Tá? E a diferença, a média entre a diferença aqui é negativa, menos 1,04. É como se fosse aqui, ó. 2,76 menos 3,8 deu menos 1,04. Significa o quê? Que quanto menor for aqui, quanto menor for o meu cansaço físico, tá? Maior vai ser o resultado que eu obtenho. Tá? Os que estão se cansando mais não estão obtendo bons resultados para essa amostra. Tá? Então, ó, esse é o teste quando as amostras são pareadas. Tá? Aí, com isso, a gente vai dar uma pausa aqui nesses testes paramétricos e a gente vai começar com os testes não paramétricos, ok? Aí eu vou dar uma pausa aqui para a gente dar continuidade.